Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Rebeca Nogueira e nesse vídeo eu quero apresentar para vocês um pouco da minha trajetória nesse mundo dos concursos. Quem me acompanha no Insta já deve ter me ouvido falar de algum deles, mas aqui eu vou explicar de uma forma mais tranquila como foi cada uma dessas provas, como que eu comecei, onde é que eu tô hoje, no nível de provas que eu tô fazendo e tudo mais. Esse gráfico que eu montei aqui, ele começa em 2023. Antes de 2023, eu tava na graduação, fiz graduação entre 2017 e 2022. Nesse período da graduação, eu estudava um pouco para concurso, tentava ali conciliar umas disciplinas da faculdade com os estudos para concurso, respondia uma questão ou outra, mas não tinha aquele estudo realmente capaz de conseguir um cargo público. Então eu fiz algumas provas nesse período entre, acho que 2020 e 2022. Uma delas foi o da Codevasf de 2021, fiz o da Petrobras, fiz o do IFAL, que é o Instituto Federal lá de Alagoas, o do Tribunal de Contas de Alagoas. Mas assim, todos esses concursos que eu fiz nessa época de graduação eu não considero muito, porque eu fiz naquele modo vai que, né? Vai que dá certo. A gente sabe quais são as provas que a gente vai com esse pensamento. Então assim, eu nem considero muito da minha trajetória porque foi muito apenas pra testar, né? Então eu começo realmente do ano que eu me formei, meu primeiro ano de formada, que foi 2023, até hoje em dia, que foi quando eu comecei a estudar mais sério. Então, em 2023, eu tive a minha primeira prova de concurso onde eu estudei realmente um pouco mais. Não como deveria, até porque eu nem sabia como é que se estudava direito, mas era um concurso que eu começava a ver que estava ao meu alcance, porque o primeiro concurso que eu fiz foi da Prefeitura de Marechal Deodoro. Pra quem não conhece, é uma cidadezinha que fica ao lado de Maceió, minha terra natal, né, capital de Alagoas. E era um concurso bom, assim, pra quem era recém-formado, porque, se eu não me engano, eram 6 vagas e um salário ali entre 5 a 6 mil. Então, assim, muito bom pra quem tá saindo da faculdade, muitas vagas, pertinho de casa, do lado praticamente. Então foi um concurso que me deu muito gás, tipo, caramba, esse concurso dá pra chegar. Não deu, mas o meu resultado, ainda que eu tenha ficado na classificação 40, eu gostei bastante, porque como foi o primeiro concurso que eu estudei, eu vi ali que era possível de realizar aquilo. Se eu não me engano, teve uns 700 e poucos inscritos nesse concurso. E ali só pro interior de Alagoas, é bastante gente, né? E ainda assim eu consegui ficar na posição 40, não consegui alcançar, não tinha nem chance de chegar em minha lista, mas ainda assim me deu um gás bom para continuar. Esse gráfico, antes de tudo, comecei a falar da prefeitura, mas não expliquei, eu fiz aqui com as datas das provas. Aqui no gráfico tem o nome de cada prova que eu fiz. E aqui em cima eu fiz meio que uma escala de desempenho. Essa escala de desempenho, ela está totalmente associada à minha opinião. Por quê? Tem alguns concursos aqui, como por exemplo esse de Marechal que eu acabei de falar. Eu acho que meu desempenho foi um 3, porque foi a primeira prova que eu fiz. Eu sei que eu fiquei na classificação muito... Hoje em dia, se eu ficar nessa classificação, eu choro. Mas na época foi muito boa pra mim. Era o primeiro concurso que eu tava fazendo e tudo novo, tudo muito novo. A banca era nova e tudo mais. Então pra mim eu tive um desempenho 3. Então assim, esse desempenho aqui é basicamente a minha opinião. Eu vou explicar um pouco pra vocês. Tem um pouco a ver, mas pode ser que vocês discordem e tá tudo bem. Então pronto, Prefeitura de Marechal. Isso foi no dia 30 de abril de 2023. 4 meses depois, 13 de agosto, teve a prova da UFAL, Universidade Federal lá de Alagoas. A prova da UFAL, eu também estudei bastante. Eu estudei bem mais do que eu estava estudando para a Prefeitura de Marechal. Porque eu já tinha essa sensação de que era capaz. Era basicamente o mesmo salário na Universidade Federal, só que era um cargo federal. Sim, melhor do que a prefeitura. Eu também sentia que, como era ali, né, na minha própria casa, na minha própria cidade, era uma oportunidade muito boa. Então eu estudei bastante para esse concurso. Comecei a estudar revisão ativa nesse concurso, fazia flashcards, minha parede do quarto ficou toda cheia de post-it. Então esse foi um dos concursos que eu realmente coloquei um gás maior. E se vocês perceberem aqui no desempenho, não tem nem classificação, porque eu não fui aprovada nesse concurso. Mas o que acontece? Meu desempenho nele foi bom. Eu tirei por volta de 70 pontos. E acho que quem ficou em terceiro ou quarto lugar ficou com essa média de 70 pontos, 71 pontos. Por que eu não fui aprovada? Porque eu não acertei nenhuma questão da disciplina de informática. E um dos requisitos desse concurso era acertar pelo menos uma questão de todas as disciplinas. Então cada disciplina teria que acertar pelo menos uma, né? E não deu pra mim. Realmente, informática nesse concurso estava muito pesado. Fui tentar chutar ali as 5 questões. Deveria ter estudado todas a mesma letra, mas não chutei, e acabou que fui eliminada do concurso. Esse concurso aqui da UFAL, querendo ou não, me deu uma certa balada, porque eu tinha estudado bastante e eu fiz uma prova boa, mas ainda assim fui eliminada. Mas ao mesmo tempo que me deu esse desânimo, me deu também um ânimo, porque eu vi novamente que dava pra conseguir, que eu tava ali entre os melhores, os 5 melhores. Eu só fui eliminada, né? Mais detalhes, mas assim, que meu desempenho tinha sido bom. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito chateada, fiquei muito feliz porque eu vi ali que estava dando certo. Então isso percebe que num histórico de uma recém-formada, né, que ainda eu tive algum certo trabalho ainda depois da minha formação, mas o que eu queria mesmo, que era concurso público, ainda estava sem nenhuma expectativa. No mesmo ano, 2023, minha última prova de 2023, foi dia 26 de novembro, 3 meses depois da UFAL, e foi prefeitura novamente, foi prefeitura de Caruaru, que é um município lá de Pernambuco. Essa prova eu tinha estudado bastante também, querendo louca
por um cargo público, só que essa prova era de uma banca que ela não é muito conhecida, é a banca IBAN, e essa banca ela não disponibiliza as provas antigas, então foi muito complicado para eu buscar questões dessa banca, entender como é que ela cobrava, aí eu encontrava assim uma ou outra perdida na internet, uma foto assim da prova, então foi bem complicado para poder estudar para essa prova, mas lá na hora a prova realmente estava simples, é aquelas bancas de prefeitura pequena, que as provas são simples e diretas, e realmente a prova estava simples, mas eu me embananei na hora da prova, errei muita coisa besta, coisas assim que eram o básico, sabe, da disciplina de engenharia e tal, e não deu pra mim. Eu fiquei na posição 14, e nessa prova, se eu não me engano, iriam corrigir as discursivas, tinha discursiva nessa, até a 10ª posição. Fiquei em 14 e a minha discursiva não foi corrigida, mas o pior é que a minha discursiva tinha sido muito boa, eu lembro disso, porque eu tinha estudado bastante as legislações específicas da prefeitura, plano diretor, os códigos de obras, estudado bastante essa parte, porque pra mim faz sentido cobrar isso prova de prefeitura, e de fato caiu na discursiva, então eu fiz uma discursiva assim, muito boa, mas não chegou a ser corrigida porque eu me embananei muito na prova objetiva e acabei descendo um pouquinho. Então eu acho que o meu desempenho foi ainda pior do que o da Prefeitura de Marechal por conta disso. E outra peculiaridade desse gráfico é porque eu também coloco no desempenho o fator do tempo. Então assim, quanto mais tempo passa, que eu já vou tendo uma bagagem de concurso, se eu tiro uma nota mais baixa, o desempenho vai abaixar. Mesmo que a classificação seja melhor, eu acho que pelo meu tempo de concurso eu deveria ter sido uma classificação maior. Entendeu? Então isso eu também contei aqui para considerar o meu desempenho. Fechamos 2023 com essas 3 provas, as 3 primeiras provas aí da minha jornada. Entramos em 2024. Em 2024, só em janeiro, eu fiz 3 provas. Foram 3 provas em 3 domingos subsequentes. Aí só um detalhe que nessa virada de ano, inclusive, 2023 para 2024, eu fiquei estudando bastante. Eu passei lá no Rio, que a minha irmã mora lá, mas foi assim, fui ver os fogos e voltei para estudar. Eu tava muito focada nessa virada de ano, porque eu sabia que eu tinha 3 provas em janeiro. E eu queria muito cargo público, pra mim já era hora, já tava estudando bastante e tinha que conseguir. E vocês percebem também que a maioria dos concursos que eu fiz aqui no começo da minha jornada eram todos concursos pequenos, assim, não tinha um concurso grande, acho que não teve nenhum concurso que ganhava mais de 7 mil, por exemplo. Era todos concursos mais tranquilos assim, porque na minha cabeça sempre foi isso. Primeiro a gente tenta os concursos menores, depois que a gente começar a passar e tudo, a gente vai subindo, né? Então em janeiro, a minha primeira prova foi dia 14 de janeiro, foi prefeitura também, prefeitura de Palmeira dos Índios, que é o município lá de Alagoas. Essa prova aqui foi um desastre. A banca, ela era muito ruim mesmo, eu admito. É uma banca chamada DM Tech. Não gostei da prova, ela disponibiliza as provas antigas, mas elas são muito estranhas. São aquelas provas onde a gente tem sempre 2 assertivas nas questões e as alternativas são: primeira tá certa, a segunda tá errada, as 2 estão certas, as 2 estão erradas. Tem esses tipos de questões em provas gerais, mas essa banca, todas as questões são assim, todas. É sempre 2 assertivas e as alternativas são nesse formato. Pelo menos de quando eu estudei, né? Não sei se ela mudou hoje em dia. Mas assim, é realmente muito estranha. Então eu considero que o meu desempenho foi muito ruim, mas também não teve tanto desânimo, eu não fiquei tão triste com essa caída aqui, porque realmente a banca não ajuda, sabe? Se fosse uma prova fácil, que eu fui mal e tudo mais, eu iria ter ficado um pouco mais abalada, que eu não consegui. Então eu iria ver um pouco do meu mérito. Mas essa daqui eu realmente também não ligo muito não pra essa prova. Uma semana depois, dia 21 de janeiro, eu fiz a prova do IFRN, Instituto Federal lá do Rio Grande do Norte. E essa prova, assim, me deixou mais abalada do que essa, mesmo que eu tenha sido um desempenho maior. Exatamente isso que eu tô falando. Por quê? Porque essa prova aqui do IFRN, ela tava muito boa, tava fácil, tava simples e tava direta. A banca foi FUNCERN, a banca que faz concurso lá no Rio Grande do Norte. E tava uma prova boa. Só que eu não consegui. E essa daí foi totalmente por mérito meu, porque eu fiz uma prova boa, eu saí da prova achando que a prova tinha sido boa, só que as pessoas fizeram provas melhores, né? Acontece. Eu fiquei na classificação 9, eu acho que eu tirei 80 pontos, quem ficou em primeiro tirou 85. Então, assim, do primeiro até minha classificação, né, que foi nono, tava bem parecido. 85, 84, 84, 84, 83, 83, 83, e assim, até chegar em mim, que foi 80. Então, assim, a prova tava boa, mas tava boa pra todo mundo, né? Então, todo mundo tirou nota bem, tirou uma nota boa. E essa aqui eu também fui meio que eliminada, porque eles só estavam homologando até os 5 primeiros candidatos. Não teve discursiva, então eu fiquei de fora. E uma semana depois, ainda no mês de janeiro, fiz a prova da UFES. A da UFES foi uma prova muito boa. Foi Instituto OCP, e é aquela pegada do Instituto OCP, né? Tem questões um pouco mais contextualizadas, outras mais diretas também, mas assim, eu acho justa a prova do Instituto OCP. Às vezes cobram uma coisa ou outra que ninguém nunca adivinharia, mas assim, eu acho que ultimamente todas as bancas às vezes cobram um assunto muito específico de algum conteúdo. Por exemplo, eu lembro que nessa prova da UFES ela cobrou um assunto muito detalhado, muito específico de incêndio, de bombeiro. Ninguém sabia, nem eu nem ninguém, porque
a gente não estuda tão detalhadamente essa parte. Tem questões que são na base do chute. Tiveram algumas que foi essa da UFES, mas em todas as provas tem, né? Sempre tem aquele conteúdo que ninguém imaginaria que ia cair. Aí, quando eu saí dessa prova, eu gostei bastante dela, e principalmente quando eu corrigi o gabarito, que eu vi que realmente minha nota tinha sido boa. E aí, quando foi sair o resultado, que se não me engano foi um mês depois, aí eu vi que eu tinha empatado com outro rapaz. Foram as duas notas maiores do concurso, e a gente empatou em tudo, em todas as disciplinas, porque tem aquele critério de desempate, né? Se a nota final tá empatado, quem tirou mais na específica ou em português, eu não lembro qual foi a ordem, né? Mas tem os desempates aí, a depender das notas das disciplinas. E o nosso foi totalmente igual. Todas as disciplinas a gente tirou a mesma pontuação. Então o último critério era por idade. Eu já sabia, quando eu vi que o último critério era por idade, eu já sabia que eu tinha ficado em segundo lugar. Dito e feito, eu fiquei em segundo lugar na UF. Só que acontece, 28 de janeiro. Essa foi a data, minha primeira data, que eu senti um alívio. Porque pra mim, eu meio que já tava dentro, sabe? E é engraçado falar isso, porque só era uma vaga para o Instituto Federal de Sergipe, mas na minha cabeça eu tinha ficado segundo e com certeza eles iriam me chamar, porque 2 anos de concurso, prorrogava por mais 2, não é possível que chamassem só um. Então assim, querendo ou não, isso dá um alívio na nossa caminhada também. Passar por provas e passando. Quando você chega em um que você realmente tem esperança de ser chamado, você já dá um alívio nas próximas provas. Se tiver outras provas que você for um pouco mais, tiver um rendimento menor, você também já não fica tão preocupada, porque você já tem algo certo ali também que uma hora vai andar. Foi o que eu pensei. Mas vamos lá. Em fevereiro, teve a prova do DENIT. Essa prova do DENIT, eu confesso que eu não estudei muito. O que eu estudei, na verdade, foi entre a prova da UFES e a prova do DENIT, que foi o quê? 20 dias. Por quê? Eu vinha numa base de provas pequenas, como vocês percebem. Eu fiz 3 prefeituras, Caruaru, Marechal e Palmeira, e depois Instituto Federal e Universidade Federal, que foi o FAO, IFRN e UF. Querendo ou não, são provas mais simples, são provas mais diretas, são provas também mais fáceis um pouco, querendo ou não. Bancas menores também. Então eu tava nessa pegada e pra mim o sentido era eu passar em uma dessas provas para poder pensar em passar num concurso maior. Só que, como saiu o edital do DENIT, e eu sabia que o DENIT era um órgão que tinha tido concurso há 12 anos atrás, nessa época, né? Eu falei, não, eu tenho que pelo menos fazer a prova, tenho que colocar pelo menos o nome na lista, porque esse órgão aí, com certeza vai chamar muito engenheiro, e é uma chance que a gente tem, né? Então vamos lá, vamos fazer. Tinha provas em todas as capitais, então não tinha gasto com viagem, com nada, não, vamos fazer. Estudei pouco, mas fiz a prova do DENIT e fui aprovada. Não dentro das vagas, fiquei no cadastro de reserva. Eu coloquei pra lotação de Caruaru, e parece que o Nordeste todinho também, que a lotação de Caruaru foi muita gente. Minha nota eu acho que foi razoável. O que me salvou bastante foi a discursiva, porque a discursiva caíram assuntos que eu sabia mesmo, os valores, dominava um pouco aquele conteúdo. Então tem isso também, né? Um pouco de sorte sempre. Então a objetiva foi mais ou menos mediana, deu pra passar. E a discursiva foi o que levantou um pouco a minha nota. Foram 2 discursivas e uma redação, se eu não me engano, prova do DENIT. E aí me ajudou bastante. E até hoje eu tô na lista do cadastro de reserva. Inclusive tá com boatos aí que vai ter um novo curso de formação no início do ano que vem, 2026. Mas não sei se eu entraria nesse formato, nesse novo curso, porque eu não sei qual é a minha classificação geral, não lembro agora. E também eles não disponibilizaram ainda quantas vagas vão chamar, e nem as lotações, então depende de muita coisa. Então, o DENIT ainda é muito certo. Depois do DENIT, que foi em fevereiro, 2 meses depois, teve a prova aqui eu botei IFBA, mas é IF Baiano, é porque não deu pra escrever tudo. Instituto Federal Baiano, que é diferente do Instituto Federal da Bahia. Lá na Bahia a gente tem 2 institutos federais, IFBA e IF Baiano. Passei no IF Baiano, fiquei em 4º lugar. Aí foi a mesma banca da UFS, mesmo tipo de prova. Instituto AUCP, Instituto Federal para Universidade Federal, então foi uma prova bem semelhante. E aqui o meu desempenho foi bom, eu gostei da prova, mas quando saiu o gabarito, na verdade quando saiu o resultado, eu vi que eu tinha ficado em 4º. Então eu já não fiquei muito feliz, porque eu tinha feito uma prova 2 meses atrás, de mesma pegada, tinha ficado em 2º. Então, na minha cabeça, fazia muito sentido que eu ia ser chamada na Universidade Federal de Sergipe e IF Baiano ia passar, porque quando eu entrasse no Sergipe, é o mesmo cargo, é o mesmo salário, o UFS é até mais perto de casa e o custo de vida é menor em Aracaju do que em Salvador. Então, pra mim, eu ia ficar na UFS, né? Aí teve essa prova daqui. Isso foi em abril de 2024. 4 meses depois, foi a prova da CAGEPA. Essa prova da CAGEPA, o edital, se eu não me engano, saiu em junho. Quando saiu o edital da CAGEPA, minha vida parou, assim, porque era um concurso muito bom, um edital muito bom. Eram 16 vagas para engenheiro civil, 12 para ampla concorrência, né? Então, realmente, 12 vagas ali porque eu tava concorrendo. E o salário muito bom, porque é CLT, então tem que pagar o piso, e nosso piso, querendo ou não, ele é bom. E eu pensei assim, caramba, João Pessoa, cidade maravilhosa, muitas vagas, um salário bom, vou para a minha vida aqui, vai ter que ser esse. Esse eu tenho que entrar de certeza. E dito e feito, eu estudei muito, acho que o da CAGEPA, até hoje, foi a prova que eu mais estudei. Não, eu confesso que pode estar pau a pau ali com o Tribunal de Contas, mas vou chegar nessa parte. Mas da CAGEPA, de fato, não estava trabalhando nessa época. Eu ia lá para o polo lá de Maceió, que é como se fosse uma biblioteca, assim, livros, onde a gente vai para estudar, um centro, assim, de estudo, que é aberto 24 horas lá em Maceió, muito bom, inclusive. E eu ia, assim, direto, passava lá o dia todo estudando.
tomando um cafezinho e estudando pra Cagepa. A prova da Cagepa, confesso que eu não gostei muito. Assim que eu saí da prova, eu fiquei, meu Deus, o que foi isso, né? Que loucura do CESP é ficar cobrando edificações, cobrando a discursiva patologia e uma lei que a Cagepa nem usa. E até hoje eu não entendo que loucura foi essa, porque a gente estuda bastante pra saneamento e não cobrou basicamente saneamento na discursiva. Saí da prova meio assim, mas o resultado foi bom. E, inclusive, uma fase muito importante desse concurso pra mim foi os recursos da discursiva. Foi o que me fez ficar em primeiro lugar, foi o recurso da discursiva. Então, pra todo mundo saber que é uma fase muito importante do concurso, que pode mudar totalmente o jogo. E foi o meu recurso da discursiva que consegui ficar em primeiro lugar no concurso da Cagepa. Após o concurso da Cagepa, tem um errozinho aqui, porque a prova da Cagepa ela foi 1 de setembro, não foi de agosto. 1 de setembro. Após o concurso da Cagepa, teve a prova do TRF5. O TRF5 foi a mesma pegada ali do DENIT, que era um órgão que eu não estava olhando muito. Saiu o edital, eu vi que saiu, vi que ia ter prova lá na minha cidade, vi que era TRF, que é um cargo assim que a pessoa já olha, boa. E aí fiz a inscrição. Mas depois da prova da Cagepa, teve uma ressacazinha assim de estudos. Aí, na verdade, tinha saído o edital do TRF5 e da Codevasf, que era uma semana depois. Um domingo era o TRF5, outro domingo era a Codevasf. Então, esse período pós-Cagepa, eu fiquei muito em dúvida do que eu estudava. Não sei se eu estudava pro TRF porque a prova era primeiro, mas depois ia ficar só uma semana estudando pra Codevasf, ou se eu estudava só pra Codevasf porque o assunto era meio que semelhante um pouco com a Cagepa. TRF5 eu sabia que era outra pegada. E Cagepa e Codevasf foram a mesma banca, né, que foi a CESP. TRF5 era a IBFC, outro mundo. Então eu fiquei muito nessa dúvida e acabou que eu não estudei 100% para nenhuma. Eu ficava estudando ali, basicamente, na manutenção, revisando os assuntos. E fui fazer essas provas no outro mês, né, que foi em outubro. TRF5 eu tive uma ótima prova objetiva, fiquei em primeiro lugar na prova objetiva, mas o que me fez ficar em primeiro lugar foi porque a IBFC ela cobra muito detalhe de norma, muita decoreba de norma. E como eu já vinha estudando nessa pegada aqui de Instituto Federal, Universidade Federal e Prefeitura, eu sabia que eles cobravam muito isso. Então eu tinha na mente muitos valores de normas decorados, de 6118, de 6120, as normas de edificações, eu sabia muita coisa disso, fazia muito flashcard, então estava tudo fresco aqui na memória. E foi uma coisa que me ajudou bastante na prova do TRF5, na parte objetiva. Então fiquei em primeiro lugar, mas na discursiva acabei caindo para sétimo. Só foram corrigidos os 10 primeiros, né, da prova objetiva. Caí para sétimo, até hoje não achei justo a minha nota da discursiva, se não me engano eu tirei 7, mas não sei o que realmente eles consideraram ali naquela prova, inclusive entrei com recurso e soube de outras pessoas que também entraram e a IBFC não aceitou nada e tal. Também nesse concurso a IBFC estava sendo muito esculachada pelo pessoal, principalmente o pessoal de direito, né, que é TRF e tal. Então eu acho que ela estava nessa vibe de, meu Deus, eu quero acabar esse concurso. Então eu acho que os recursos dela não levou muito a sério, fiquei em sétimo lugar e também tudo bem. Acontece, esse concurso era só para cadastro reserva. Até hoje eu não sei nem se o primeiro lugar foi chamado. Uma semana depois tive a prova da Codevasf e a da Codevasf de fato foi uma surpresa. A prova ela foi melhor do que a do TRF5, porque era a CESP, eu já estava acostumada mais com CESP, porque eu estudei bastante para Cagepa. E mesmo que Cagepa tenha sido múltipla escolha e Codevasf certo e errado, eu estudei muito para Cagepa por questões de certo e errado. E querendo ou não, as questões de múltipla escolha é uma quantidade reduzida, né? Nessa época. Então eu estudava muito certo e errado ali também, que era a mesma banca, então era o mesmo entendimento. E acabei aproveitando bastante desse conteúdo para Codevasf. Codevasf, quando saiu o resultado preliminar da discursiva, né, com o objetivo e tudo mais, eu tinha ficado, acho que segundo ou foi terceiro lugar. Só que pós-recursos, também fui para primeiro lugar. Mas esse de Codevasf foi interessante, porque eu não tinha entrado com recurso. Mas no pós-recurso, eu fiquei em primeiro lugar. Porque as pessoas entraram com recurso no padrão de resposta e acabou anulando um dos quesitos que a CESP tem no padrão de resposta. Então eu nem sabia, eu nem estava acompanhando muito, pra ser sincero, eu estava mais interessada na prova da Cagepa. E aí, quando saiu o resultado final, né, definitivo da Codevasf, eu tinha visto que eu tinha ficado em primeiro lugar e que minha nota da discursiva tinha subido, mesmo sem eu ter entrado com recurso. Agora eu fui atrás de entender melhor, que eu vi que tinham anulado um quesito lá da prova discursiva e acabei ficando em primeiro lugar, sem entrar com recurso. Incrível, né? Isso é coisa de Deus. Mas pronto, fiquei em primeiro lugar também na Codevasf. E já partindo para o final de 2024, eu tive a prova do TSE. Então foi minha última prova do 2024, não foi que foi o TSE unificado. TSE unificado eu optei por colocar no TRE Pernambuco, porque na minha cabeça chamava mais, mas eu acho que não, eu já mudei de opinião. Mas enfim, coloquei pro TRE Pernambuco, fiquei em terceiro lugar, a prova foi muito boa, foi a mesma pegada da Codevasf, não de assuntos, né, mas aqui é CESP e era certo e errado. Então veio que eu já tinha uma certa familiaridade com esse tipo de prova, já tinha estudado bastante para ela. Então fiz a prova e a prova foi muito justa do TSE, eu achei, tanto a objetiva como a discursiva também. A discursiva estava um conteúdo que muita gente domina, né, projeto básico, lei de licitações, e foi um resultado muito bom, consegui ficar em terceiro lugar nessa prova do TRE Pernambuco. Estou até hoje, também era para cadastro de reserva e se eu não me engano, acho que ninguém também foi chamado para esse cargo ainda, nessa lista. E acabamos em 2024. 2025, tive 3 provas até agora, que foi até no segundo semestre. Primeiro semestre de 2025 eu basicamente só fiquei estudando.
e trabalhando. E essas 3 provas, vocês percebem que eu coloquei aqui um asteriscozinho, porque são todos resultados apenas da prova objetiva. A prova discursiva não saiu ainda de nenhuma dessas. Então essa parte aqui do gráfico pode mudar bastante. Mas as minhas expectativas é a prova de auditor, que foi no dia 7 de setembro. Eu acho que eu já não tenho mais chance, eu fiquei na objetiva muito abaixo. O pessoal que está nos primeiros lugares teve uma nota muito melhor que a minha e só é uma vaga para esse cargo. Então eu já meio que elimino essa prova. O cargo de analista, eu fiquei em 10º lugar, tá todo mundo bem próximo, os 10 primeiros, tirando o primeiro lugar, que ele ficou um pouco mais acima. E a minha discursiva foi muito boa, graças a Deus. Então eu tô com um pouco de esperança. Essa daqui são 4 vagas, a prova de analista, então pode ser que dê certo. E Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, eu fiquei em 3º lugar na prova objetiva, são 2 vagas. Tô bem perto, mas tô com uma sensação de que talvez eu desça na prova discursiva, porque não foi tão boa. Então esse é o cenário atual de 2025, que eu não sei muito bem se esses desempenhos vão subir ou descer. Agora, por fim, eu queria falar um pouco sobre questão de tempo que a gente tem entre fazer uma prova e realmente ser nomeada e ser chamada. Eu vou mostrar agora como é que foi. A primeira prova que eu fui nomeada foi essa daqui, Instituto Federal Baiano, que eu fiz no dia 14 de abril de 2024. E eu fui chamada nesse período aqui, ó, final de 2024. Então eu quero que vocês percebam o quanto não é uma caminhada fácil essa. Porque olha a quantidade de provas que eu fiz. Percebam, de datas, até eu ser chamada, depois de 2 anos de estudo, de o quê? Eu acho que umas 10 provas que eu fiz, que eu fui chamada no meu primeiro cargo. Então, assim, é pra tranquilizar também você que começou agora, que fez 2 provas e não foi bem, e já tá querendo desistir, já tá achando que o concurso não é pra você. Pessoal, olha a quantidade de provas que eu tinha feito pra ser nomeada em um cargo, e isso eu já tinha feito algumas provas de nível um pouco mais alto, e fui chamada no primeiro concurso, que é de um nível mais baixo, né, um cargo mais tranquilo. E fui nomeada, fui tomar posse, morei em Salvador aqui, né, no final de 2024. E para vocês perceberem também que era aquela situação que eu tava com a Universidade Federal de Sergipe. Eu tinha ficado em 2º na Universidade Federal de Sergipe e em 4º no Instituto Federal Baiano. Eu tinha certeza que eu ia para Aracaju e não para Bahia. Mas a gente não tem como prever isso. Até hoje eu nunca fui chamada na Universidade Federal de Sergipe. Então eu tô lá ainda em 2º, no Instituto Federal Baiano. Eu fui a 4ª e eu já saí de lá. Então já tá no 5º, talvez no 6º, porque tinha lista de cota também. Então tinha umas 8 pessoas aprovadas. Então assim, isso aqui eu gosto de mostrar pra vocês perceberem às vezes que não tem nada certo no concurso. Quando você fala, não, passei em 2º lugar, só tem uma vaga, tenho certeza que vou ser chamada. E às vezes com esse pensamento, para de estudar ou diminui um pouco o ritmo, porque sabe que vai ser ali chamada, que já tá meio que dentro. Então é verdade. Às vezes tá bem longe, pode nem acontecer. Você não tem direito subjetivo a isso, sabe? Então até hoje tô nessa situação e esse daqui já entrei, já saí, já tá na próxima, concurso bem mais rodando. E engraçado isso porque é o mesmo tipo de trabalho, né? Instituto Federal, Universidade Federal, mas enfim, mesmo salário e tal. Só que um bem mais rotativo que outro, né? E pronto, passei aqui e hoje em dia, né? Estou trabalhando na Cagepa, mais ou menos no início do ano de 2025, fui convocada na Cagepa, e é onde eu trabalho atualmente. Além dessas 2, fui convocada para a Codevasf 2 vezes, uma no meu cargo realmente, que eu fiquei em primeiro lugar, e outra porque foi, para quem não conhece, a Codevasf ela tem vários polos, né, pelo Brasil. Então o concurso teve uma vaga para cada um não, né, para alguns polos, e depois que passou, né, a fase de convocação e tudo mais, outros polos que não participaram desse concurso precisaram de pessoal, né, tinham um cargo vago, e aí eles utilizaram a lista geral do concurso para ir chamando. Então não era a lista de nenhum dos polos, pegava a classificação geral de todo mundo, iria chamando, vendo se alguém queria trabalhar nesse polo, que no caso foi Fortaleza. Então Fortaleza me convocou também, mas também neguei, continuei na Cagepa. E essa foi as nomeações que eu tive. IF Baiano, Cagepa, 2 vezes Codevasf. O resto, ainda não tive nenhuma. E outra coisa que eu queria comentar com vocês também é que justamente isso, de quem tá começando agora, se eu tivesse parado por aqui, o FAO foi eliminado, a Prefeitura de Caruaru fiquei em 14, a Prefeitura de Palmeiras fiquei em 26, IFRN também fiquei em 9º. Então assim, no início é bem conturbado as classificações, você vai ser eliminada, você vai fazer provas que não vai ser tão bem. Se eu tivesse parado por aqui, olha quanta coisa eu teria perdido, sabe? Se eu tivesse parado em 2023 porque achava que o concurso não era pra mim, já era. Então assim, vale muito a pena continuar, vale muito a pena persistir nisso, a gente sabe disso. Se não valesse, não teria tanta gente nesse mundo. Então realmente é uma das formas mais meritocratas que nós temos no Brasil para poder subir, né, para poder evoluir. Então é isso, pessoal. Queria deixar para esse vídeo também essa mensagem de continuem, que é árdua a trajetória, mas de fato é satisfatória no final, quando você olha para tudo que você já caminhou
como você olha para a sua melhoria, né, onde você já chegou. Essa interrogação aqui eu coloquei também porque é um questionamento aí de qual vai ser a minha próxima prova. Eu já tenho em mente mais ou menos qual vai ser, mas vou deixar para contar para vocês no próximo vídeo. Nesse vídeo eu vou contar qual vai ser a minha próxima prova e por que não vão ser outras provas que estão saindo aí, por que eu escolhi fazer essa. E é só lá em 2026, né? Então já vai ser no próximo ano. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal se vocês quiserem acompanhar ainda mais essa minha trajetória e os resultados. Vou trazer dicas também aqui de estudo, sei que não trouxe ainda, mas tá nos planos para o futuro. E é isso, qualquer coisa podem falar, deixar aqui um comentário se vocês gostarem, alguma sugestão aí de melhoria aqui do canal. E obrigada, até o próximo vídeo.